e a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos, e te compraremos alimento, mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizestes tal mal, fazendo saber aquele homem que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: aquele homem particularmente nos perguntou por nós, e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a seu pai Israel: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos, e iremos, para que vivamos, e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos pequeninos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás, se eu não te trouxer, e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre, e se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos pela segunda vez de volta. Então disse-lhe seu pai Israel: se assim é, fazei isto, tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, e um pouco de mel, especiarias, e mirra, nozes de pistácia, e amêndoas, e tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que retornou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos, bem pode ser que fosse erro, tomai também vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim, e eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. E os homens tomaram aquele presente, e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos, e Benjamim, e levantaram-se, e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. E quando José viu Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes homens à casa, e mata reses, e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera, e o homem levou aqueles homens à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que dantes foi devolvido nos nossos sacos fomos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos, e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram: ai, senhor meu! Certamente descemos uma primeira vez para comprar mantimento, e aconteceu que, chegando nós à estalagem, e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada homem estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento, não sabemos quem teria posto nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Pai seja convosco, não temais, o vosso Deus, e o Deus de vosso pai, vos deu um tesouro nos vossos sacos, o vosso dinheiro chegou a mim. E trouxe-lhes para fora Simeão. Depois levou o homem aqueles homens à casa de José, e deu-lhes água, e a lavaram os seus pés, também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente, para quando José chegasse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Chegando, pois, José à casa, trouxeram-lhe o presente que estava em suas mãos, e inclinaram-se diante dele à terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: Vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça, e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos, e viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais novo de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, a porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, e chorou ali.
Depois lavou o seu rosto, e saiu, e conteve-se, e disse, Ponde pão. E puseram-lhe à parte, e a eles à parte, e aos egípcios, que comiam com ele, à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam, e se regalaram com ele. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo, Enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E ele fez conforme a palavra que José tinha dito. Chegando a luz da manhã, despediram-se os homens, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa, Levanta-te, e persegue aqueles homens, e alcançando-os, lhes dirás, Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor? E em que ele de fato adivinha? Fizestes mal no que fizestes. E alcançou-os, e falou-lhes essas mesmas palavras. E eles disseram-lhe, Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro, que achamos nas bocas dos nossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã, como pois furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele de teus servos, com quem for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse, Ora, seja também assim conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando do maior, e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e retornaram à cidade. E foi Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele na terra. E disse-lhe José, Que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu pode muito bem adivinhar? Então disse Judá, Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse, Longe de mim que eu tal faça, o homem em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo, porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele, e disse, Ai, senhor meu! Deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo, Tendes vós pai, ou irmão? E dissemos a meu senhor, Temos um pai velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão está morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos, Trazei-o a mim, para que ponha os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor, Aquele moço não poderá deixar seu pai, se deixar seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos, Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai, Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos, Não poderemos descer. Se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem, se esse nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um me deixou, e eu disse, certamente foi a despedaçado, e não o vi mais até agora, se agora também tirardes este de diante da minha face, e lhe acontecer alguma desgraça, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai,
e o moço não indo conosco, pois que a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se eu não o tornar a trazer, serei culpado perante meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar desse moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazei sair de minha presença todos os homens, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam apasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem ceifa. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para preservar um remanescente vosso na terra, e para guardar-vos com vida por meio de um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me pôs por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe, assim disse o teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos, e os olhos de meu irmão Benjamim o veem, que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vistes, e apressai-vos e fazei descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E ouviu-se na casa de Faraó a notícia, dizendo, os irmãos de José vieram, e pareceu bem aos olhos de Faraó, e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, retornai à terra de Canaã, e retornai a vosso pai, e às vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a gordura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos pequeninos, para vossas mulheres, e trazei vosso pai, e vinde. E não vos preocupeis com os vossos bens, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisões para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudas de roupa, mas a Benjamim deu 300 peças de prata, e 5 mudas de roupa. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo, e pão, e comida para seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos, e partiram, e disse-lhes, não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e foram à terra de Canaã, a seu pai Jacó. Então lhe anunciaram, dizendo, José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração esmoreceu, porque não acreditava neles. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras de José, que ele lhes falará, e vendo ele os carros que José enviará para levá-lo, reviveu o espírito de seu pai Jacó. E disse Israel,
basta, ainda vive meu filho José, eu irei, e o verei antes que eu morra. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e foi a Berseba, e sacrificou sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões da noite, e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque ali eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, e seus pequeninos, e suas mulheres, nos carros que Faraó enviará para o levar. E tomaram o seu gado e os seus bens, que tinham adquirido na terra de Canaã, e foram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos, e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que foram ao Egito, Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, e Palu, e Esrom, e Carmi. E os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate, e Merari. E os filhos de Judá, e Onã, e Selá, e Pérez, e Zerá, e Onã, porém, morreram na terra de Canaã, e os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Issacar, Tola, e Puva, e Jó, e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Serede, e Elon, e Jaleel. Esses são os filhos de Lia, que deu a Jacó em Padã-Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, e Rag, Suni, e Isbom, Eri, e Arodi, e Areli. E os filhos de Aser, Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Será, a irmã deles, e os filhos de Berias, Éber e Malquiel. Esses são os filhos de Zilpa, que Labão deu à sua filha Lia, e deu a Jacó essas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá, e Bequer, e Asbel, Gera, e Naamã, Ei, e Ros, Mupim, e Upim, e Arde. Esses são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali, Jazeel, e Guni, e Gezer, e Silém. Esses são os filhos de Bila, que Labão deu à sua filha Raquel, e deu esses a Jacó, todas as almas foram 7. Todas as almas que foram com Jacó ao Egito, que saíram de seus lombos, sem as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que foram ao Egito, eram 70. E enviou Judá adiante de si a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro, e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço, e a chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José, morra eu agora, pois já vi o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos, e à casa de seu pai, eu subirei, e anunciarei a Faraó, e lhe direi, meus irmãos, e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, e as suas vacas, e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar, e disser, qual é vosso trabalho? Então direis, teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habitemos na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é a abominação aos egípcios. Então foi José, e anunciou a Faraó, e disse, meu pai, e os meus irmãos, e as suas ovelhas, e as suas vacas, com tudo que tem,
vieram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou alguns de seus irmãos, a saber 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é vosso trabalho? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante da tua face, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens capazes, tu os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. E José levou seu pai Jacó, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e a maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou Faraó, e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como o Faraó ordenara. E José as sustentou com pão seu pai, e seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo os seus filhos. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José levou o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito, e da terra de Canaã, foram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos a pão, porque morreremos em tua presença. Porquanto dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então levaram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e do rebanho das ovelhas, e do rebanho das vacas, e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, foram a ele no segundo ano, e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente para que vivamos, e não morramos, e a terra não se desole. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, a fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham uma ração dada por Faraó, e eles comiam a sua ração que Faraó lhes dava, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos comprei a vós e a vossa terra para Faraó, eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que vossos pequeninos comam ponto e disseram: A vida nos deste, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isso por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando, pois, o tempo da morte de Israel, ele chamou seu filho José, e disse-lhe: Se agora achei graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa,
e usa comigo de benevolência e verdade. Rogo-te que não me benterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito, e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse, farei conforme a tua palavra. E disse ele, jura-me. E ele jurou-lhe. Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. E aconteceu, depois dessas coisas, que alguém disse a José, eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém anunciou a Jacó, e disse, eis que teu filho José vem a ti. E esforçou-se Israel, e sentou-se na cama. E Jacó disse a José, o Deus a Todo-Poderoso me apareceu em Belus, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse, eis que te farei a frutificar e multiplicar, e farei de ti uma multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. 5 há agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão, mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda faltava uma pequena distância para chegar a Efrata, e eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José, e disse, quem são estes? E José disse a seu pai, eles são meus filhos, que Deus me deu aqui. E ele disse, peço-te, traze-mos aqui, para que os abençoe. Porém os olhos de Israel estavam carregados de velhice, já não podia ver, e fê-los chegar a ele, e beijou-os, e abraçou-os. Israel disse a José, eu não pensara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos, e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, Efraim na sua mão direita à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita, e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que fosse o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, ainda que Manassés fosse o primogênito. E abençoou a José, e disse, o Deus, em cuja presença bandaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, o anjo que me redimiu de todo o mal abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, boi mau aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai, para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, assim não, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou, e disse, eu sei, filho meu, eu sei, também ele será um povo, e também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim, ele os abençoou naquele dia, dizendo, a íntimo abençoará Israel, dizendo, Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs-se Efraim adiante de Manassés. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará retornar à terra de vossos pais. E eu te dei um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. E esses foram os capítulos 43 ao 48 de Gênesis narrado. Se você gostou, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like que é muito importante pra gente. Compartilhe com o máximo de pessoas que puder e siga nosso Instagram Fé de Milagres. Deus abençoe a todos.